Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras empatou com o Cruzeiro e abre pequena vantagem na liderança. Carlos Miguel salva time da derrota em casa. Vamos ver aí qual foi a opinião dos comentaristas sobre esse jogo. 0-0, esse não teve, viu? Olha, 0-0, mais um 0-0 daqueles. Claro, para os times envolvidos é decepcionante, o Cruzeiro poderia ter colado de uma vez por todas ali em relação à liderança do campeonato, né? Poderia ter ficado mais próximo. O Palmeiras continua líder, abre um ponto de vantagem em cima do Flamengo, mas poderia ter aberto 3 pontos, com vantagem também no número de vitórias, jogava em casa, jogou com a equipe principal, pelo menos no primeiro tempo, depois vieram as substituições, né? Claro que para os torcedores envolvidos, mas para quem gosta de futebol, a gente estava acompanhando. Foi um jogo decepcionante, hein, André Kfouri? Tudo bem? Foi, tudo bem, William. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, companheiros aqui na mesa. Esperava-se muito mais, né? De mais um jogo envolvendo líderes do campeonato, assim como aconteceu na rodada passada, no fim de semana. E nem o Palmeiras, nem o Botafogo nem o Cruzeiro aproveitaram essa oportunidade. O jogo foi marcado, pelo menos na minha opinião, por essa relação ainda pior entre jogadores e arbitragem, porque desde o início você percebia que toda decisão do árbitro era muito contestada, isso é um padrão do futebol brasileiro, mas diante do que vem acontecendo nas arbitragens no Brasil, em jogos importantes envolvendo os líderes do campeonato, em especial, eu creio, desde aquele clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi, as coisas realmente estão muito, muito, muito desagradáveis. Seja porque a arbitragem continua errando, e a gente vai poder falar sobre isso em relação a esse jogo especificamente, seja porque quando não erra, picota o jogo, para demais, os jogadores se irritam, eles já não entram em campo dispostos a apenas jogar. Eles enfrentam o adversário e enfrentam o árbitro. E eu repito, clubes não querem ser tratados com justiça. E quando eu digo clubes, eu digo os dirigentes, os treinadores, os jogadores. Eles querem ser favorecidos. Assim como o fanático que está no estádio ou faz parte da arquibancada virtual, não quer ser ouvido, ele quer ser agradado. Ninguém está interessado na nossa opinião. As pessoas estão interessadas em saber se nós concordamos com elas ou não. E se não concordarmos, estamos errados. E ao fanático, pensar é difícil. É muito difícil. Então, tem um monte de gente, eu creio, imaginando que a arbitragem de hoje trabalhou para o Palmeiras. E essas pessoas esquecem que houve um gol que poderia tranquilamente ser validado no segundo tempo. Favorável ao Palmeiras. Favorável ao Palmeiras, haveria discussão, mas acho que metade diria, acho que foi gol, a outra metade, não, acho que foi falta, e segue. Por quê? Porque com 15 minutos de jogo, o Gustavo Gomes deveria ter sido expulso, na minha opinião. Sim. Ele deveria ter sido expulso por entrar com violência no calcanhar ou no tornozelo do seu adversário. E não foi. O VAR chamou, o árbitro foi, decidiu por dar um amarelo, que na minha opinião é pouco para o que aconteceu no lance, né? E quem defendeu a expulsão Do Gustavo? Não, no clássico com o São Paulo. O Andréas Pereira. Do Andréas, no lance com o Tapia, tem que defender a expulsão do Gustavo Gomes no lance de hoje. São lances equivalentes. Mas o Palmeiras tinha uma grande oportunidade a partir da derrota do Flamengo ontem contra o Fortaleza. O fato de jogar depois talvez tenha até determinado uma escalação um pouco mais forte do que se imaginaria, porque, né, como o Flamengo perdeu, a oportunidade que o Palmeiras tinha ontem de abrir vantagem na liderança era uma oportunidade muito, muito, muito clara e muito importante. Mas o Palmeiras não fez por merecer ganhar. E o Cruzeiro teve uma chance no final agora, evitada pelo Carlos Miguel, que dessa vez, além de não levar o gol, evitou o que seria muito provavelmente a derrota do Palmeiras. Ele levou 3 contra o Flamengo, levou 3 contra a LDU, e hoje ele colabora para que o Palmeiras não tenha perdido o jogo. E essa é uma atuação importante, porque ao menos as coisas ficam com o sabor de 2 pontos que o Palmeiras deveria ter ganhado hoje, deveria ter vencido o jogo. Mas o empate, pelo menos, não faz com que o time retroceda, né? Ficou ruim para os dois, Mário Marra? Tudo bem?
Tudo bem, William. Prazer estar com você, André, Léo e fã de esportes. Não. Por quê? Porque não tem como não ter uma conexão com as competições que vêm no final de semana, que vêm no meio de semana. E aí eu falo as competições também por causa do Atlético ontem. Sim. São jogos, o Flamengo contra o Fortaleza, o Atlético contra o Ceará, o Palmeiras contra o Cruzeiro, são jogos que começam hoje, mas que tem um pouco do olhar para terça, para quarta e para quinta. Então, hoje não teve uma definição, nem ontem, uma definição. O Cruzeiro poderia ter complicado muito o campeonato para os outros dois. Uhum. Só que talvez tenha ficado pior para o Cruzeiro. O Cruzeiro agora tem um jogo a mais e uma distância, de 5 pontos. Vou lembrar que o Cruzeiro não perdeu em turno e retorno para os dois, né? Nem para Palmeiras, nem para Flamengo. Sim. Vitórias em casa, empates fora. Exatamente. É incrível, né? O Cruzeiro se atrapalhou foi com times da parte de baixo. Exatamente, para esse mesmo Ceará e tal. Então, talvez tenha ficado pior quando a gente pensa em luta pelo título para o Cruzeiro por causa da distância. A distância aumentou e o Cruzeiro continua tendo um jogo a mais. Ainda assim, não dá para falar que isso é definitivo, porque ainda tem rodadas pela frente. Essa distância pode ser removida, pode ser tirada daqui a algum tempo. E pensando que o Flamengo e Palmeiras têm jogos no meio de semana, eles podem daqui a muito pouco tempo voltar a estar 100% pensando no Campeonato Brasileiro. Então, não ficou ruim para o Cruzeiro apenas. Acho que para os outros dois... não é bom. O Flamengo tem uma queda de... A gente está falando de ontem, né? Não é para falar de ontem. O Flamengo tem uma queda de... A sensação é que assim, a sensação é que a gente vai falar do Palmeiras. Ontem já teve uma linha de passe falando sobre a derrota do Flamengo, a vitória do Fortaleza. Mas assim, o torcedor do Flamengo terminou ontem, à noite de sábado, de um jeito. Sim. Claro que ele está esperançoso com a Libertadores, tem vantagem, está ali pronto para uma decisão, né? Embora tenha o jogo de volta com o Racing, que não vai ser fácil, mas tem a vantagem, é favorito. Porém, ele termina a noite de ontem olhando para o brasileiro falando, caramba, agora o Flamengo vai abrir 3 pontos. O torcedor do Flamengo agora, neste exato momento, é o resultado que é o melhor resultado. Porque aí... O Cruzeiro não cola e o Palmeiras não dispara. Exatamente. Aí tem um tropeço ali do Palmeiras e tal, o Flamengo pode estar ali, mesmo com 3 pontos diferentes, estaria na briga, mas fica melhor ainda a situação, porque você fica ali por uma vitória, um empate do Palmeiras, o Flamengo às vezes passa à frente de novo. Então a sensação muda do sábado para o domingo, e era essa sensação que o Palmeiras teria que ter evitado em casa, o Bertozzi. E não conseguiu. Você acha que entrou em campo muito do olhar para a quinta, do que aconteceu na quinta-feira passada, ou tem muito mérito do Cruzeiro em, de repente, ter segurado, também ter freado o Palmeiras? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Joia. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Boa noite. Eu vou voltar para a entrevista do Abel em que remeteu a uma frase que é muito relacionada ao Real Madrid, né? Que dos 90 minutos no Bernabéu são muito longos. Ele trouxe isso para o Allianz Parque. Hoje foram longos mesmo, né? Mas foram longos para assistir, né? Pelo amor de Deus. Gosta de um bom espetáculo de futebol, de fato foi decepcionado. E nem jogadores, nem arbitragem, ninguém contribuiu para que a gente tivesse um grande jogo. Mas, assim, tinha um adversário do outro lado. E o Cruzeiro merece todos os méritos, é redundante, mas merece todos os créditos. Estamos falando do terceiro colocado no campeonato. Na minha visão, o trabalho do Leonardo Jardim, ele só perde em relevância no campeonato para o do Rafael Guanais do Mirassol, que, aliás, foi o único dos 6 primeiros colocados a ganhar na rodada. Né? Verdade. É o grande vencedor da rodada, é o Mirassol, né? Que está a 7 pontos do líder, tá? Veja você como são as coisas. Mas não é um acaso o Cruzeiro ter esses resultados bons contra os times da parte de cima da tabela, porque ele sabe jogar esse tipo de jogo, né? É um time que tem hoje uma organização defensiva muito boa, sabe ocupar o campo, sabe a maneira de fazer as transições ofensivas. Muitas vezes é um time que sofre com a maneira que os adversários da parte de baixo da tabela jogam, né? Mais recuados, fechando um pouco mais de espaços. Então, às vezes, eu não me surpreendo que o Cruzeiro sofra com outro tipo de jogo e que nesse tipo de jogo como o de hoje eles se sintam mais numa zona de conforto. E isso aconteceu de novo. Digo a você, pelo que a gente está vendo ali, pelas defesas do Carlos Miguel, que mesmo tendo perdido um jogador no segundo tempo,
o Fabrício Bruno com o segundo amarelo. Se tivesse que ser um vencedor, seria o Cruzeiro. Pelo volume das chances criadas, pelo goleiro que mais trabalhou, ter sido o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, e pela atitude mesmo que o time demonstrou, mesmo depois de perder um jogador. Então, acho que não foi a noite mais inspirada do Palmeiras. A dupla de ataque, por exemplo, tão badalada, né, do Flaco e do Vitor Roque, teve uma participação muito discreta, muito discreta. E novamente. Eu não conseguiria assim, traçar um paralelo, porque não me pareceu um caso de cabeça na quinta-feira. Eu acho que o Palmeiras queria ganhar moral para quinta-feira. Inclusive colocando seu time principal. Queria sair de campo hoje falando, opa, vambora, vamos cheio de moral aqui para quinta-feira. O que o Marra fala de que o jogo do fim de semana faz parte do jogo do meio da semana, eu concordo totalmente. Era importante para o Palmeiras sair hoje batendo no peito e falando, vamos atropelar eles na quinta-feira. Mas o jogo de hoje, assim, claro que vai ter a sua história e que, pô, de repente na quinta-feira faz um gol com 5 minutos, o ambiente se transforma e vai saber. Mas hoje encontrou um adversário que, assim, não fez praticamente nada de errado no seu sistema defensivo. Né? O tamanho do resultado para o Cruzeiro, assim, claro, é um empate, o Cruzeiro poderia ter vencido e tal. É que, qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu em casa? É difícil. Foi para o Corinthians. Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E a gente está falando de agosto. Sim. E de lá para cá, várias decisões de Libertadores, vários jogos importantes de Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que o Cruzeiro fica distante, mas o resultado não é um resultado é um resultado bom, Sim. que os outros não conseguem normalmente. A gente não pode deixar de falar que o Cássio foi agredido no final do jogo, numa situação que não é pura e simplesmente alguém atirar um objeto para dentro do gramado, o que já configura um caso de punição. E parece que identificaram ele o rapaz que fez isso. Ele levou uma garrafada nas costas. Era uma garrafa de plástico nas costas. E isso é grave. Isso é sério. Isso não é para ser tratado... É claro que tem as questões de identifica, não identifica, etc. Mas isso não é um chinelo jogado para dentro do campo. Não, é uma agressão a um jogador adversário. Que pode render punição ao Palmeiras. Aí vamos ver, né? Porque me parece que realmente foi identificado, porque os torcedores lá têm mais. O clube tem que fazer tudo apontando lá o dedo. Me parece que imediatamente... Hoje em dia os estádios, cara, tem reconhecimento facial na entrada, tem câmeras, tem todos os elementos para você identificar e punir, né? Por que a bola não chegou no Vitor Roque e no Flaco Lopes? De novo, no meio de semana a gente falou de um problema no meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras não conseguiu criar possibilidades para os seus atacantes e também foi inoperante com relação à fase defensiva, né? Hoje, defensivamente, o Palmeiras saiu zerado. Sim. Mas por que a dupla não apareceu tanto? Tem a ver com o meio também? E até se você olhar, o meio tinha muitas possibilidades de fazer a bola chegar. O lado também tinha muita possibilidade de fazer a bola chegar. São dois jogadores que se dão muito bem, os dois com muita movimentação. Quando um sai mais, o outro fica para receber a bola. Eu acho que aí a gente tem que dar mérito ao meio campo do Cruzeiro, que soube fazer as leituras, que soube competir, que soube impor limites. Acho que é mérito do Cruzeiro. Claro que quando vai chegando no fim do ano e o Palmeiras vem numa sequência com uma derrota decepcionante de Libertadores e um empate que tira a possibilidade de não comemorar o título antecipadamente, mas de botar uma folga, né? Talvez dê uma frustração no torcedor e fica tentando achar outros motivos. Mas o time foi montado para a bola chegar. Sim. Então, acho que o mérito é de quem está do outro lado. Acho que é o mérito também do Leonardo Jardim de saber fazer uma leitura e de impedir que a progressão, que é natural. A gente viu os jogos do Palmeiras fazendo o certo e fazendo o combinado. A bola vai sair no chão aqui, eu vou abrir um do lado de cá, outro do lado de cá, vai ter um toque ou dois para envolver a defesa do adversário. O Cruzeiro não permitiu nada disso. E quando saía um pouco mais, o Flaco estava vigiado, o Vitor Roque estava vigiado. Então, para mim, é mérito do Cruzeiro. Concorda? Concordo. O Cruzeiro... A dupla não funcionou muito por conta disso? disso? Sim, o Cruzeiro conseguiu controlar. Na situação em que o Palmeiras está, com o tamanho do desafio que ele tem pela frente no meio da semana na Libertadores, eu acho até difícil, como a gente estava conversando agora há pouco, atribuir uma atuação não tão boa quanto se poderia esperar
por causa da cabeça na LDU. Eu acredito que os jogadores do Flamengo ontem, como já aconteceu em outras vezes e com outras equipes, muito provavelmente, e não propositalmente, não estavam apenas focados na tarefa que tinha que ser realizada contra o Fortaleza. Eu acho que as coisas todas são carregadas e o Flamengo é favorito, eu tenho a opinião que o Flamengo vai se classificar, mas as coisas são muito importantes e você se conecta àquilo que, né, às vezes inconscientemente você dá mais valor. E é muito decisivo. Esse fim de ano é uma coisa, até pelo clima que se estabeleceu, extremamente importante em todos os níveis de todos os clubes. E os clubes envolvidos, claro, eu estou falando de dirigentes, comissão técnica, jogadores, torcidas, obviamente. Mas quando o Palmeiras tem uma montanha para subir, como se diz, eu acho que o jogo de hoje, ele poderia, ou pelo menos era a ideia, ter sido usado para recomeçar uma conexão com o torcedor que foi ao estádio hoje apoiar para o Palmeiras tentar aumentar. Faixa, lá lutaremos até o fim. Aumentar uma vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. É como se fosse um preâmbulo para o que virá na noite da Libertadores, quando a LDU estará aqui em São Paulo. E o Palmeiras não conseguiu fazer isso hoje, não porque estava pensando no jogo contra a LDU, mas porque, de novo, enfrentou, pela segunda rodada seguida no campeonato, um dos líderes. E o Cruzeiro tinha muita coisa a ganhar hoje, porque o Flamengo perdeu ontem e ele tinha o confronto direto. Eu não acho que o Cruzeiro deixou de pensar em ser campeão. Acho que as declarações, principalmente do Jardim, somos outsiders nessa luta. O nosso foco é a vaga direta na Libertadores e tal. Mas as oportunidades estão aí. O que não significa que seja simples vir a São Paulo e ganhar do Palmeiras. O Cruzeiro poderia ter ganhado, de acordo com o Léo, a opinião dele, deveria ter. A grande chance de gol, se a gente não falar no gol que foi anulado e tal, foi essa no final que o Carlos Miguel salvou com o pé. Mas eu entendo que o Cruzeiro fez um bom trabalho defensivo hoje contra uma dupla de atacantes que dá problema para todo mundo quase. E que vem sendo responsável pelo momento em que finalmente a gente pode dizer que o principal elenco que o Abel tem nas mãos resultou em um grande time. Mas esse grande time não conseguiu ganhar jogos nas últimas 3 aparições que fez. E isso não é simples. Inclusive o time avassalador, que estava fazendo vários gols em sequência, fez 2 contra o Flamengo, mas na LDU parou e hoje no Cruzeiro também parou. São 2 jogos do Palmeiras sem fazer gols, algo que não aconteceu há um bom tempo também. Aliás, nisso, é que eu estou curioso para ouvir o Abel com relação às substituições, se isso tem a ver com a parte física. Certamente tem e não funcionou muito bem, né? Pois é. Porque os dois saíram aos 17 do segundo tempo. Mesmo a gente falando que pouco acionados ou com dificuldade e tal, já sem o mesmo brilho de sei lá, 2 semanas atrás, ou uma semana, até porque o Vitor Roque fez gol na semana passada contra o Flamengo. Mas é importante a permanência da dupla. É fundamental, mas talvez ele tenha tirado por uma questão física. É que agora é fácil falar, porque o jogo já foi. Sim. Mas a gente percebendo como foi o jogo, talvez fosse melhor você colocar jogadores mais inteiros, né? Jogadores que tivessem mais condição de render desde o início. Mas, de novo, aí é muito engenheiro de obra pronta falar agora. Sim. Né? Eu acho que para ele tomar a decisão de... Como é que você vai tirar esses caras? Exato. Então, como é que você tira o Vitor? A gente discutiu isso aqui na quinta-feira. Como é que você não começa o jogo com eles, cara? Esse é o ponto, exatamente. Como é que você não... É um jogo... Olha, no sábado você tem a seguinte notícia. Olha, 1-0 Fortaleza. Como é que você não começa o jogo com os caras? Sim. E talvez ele tenha começado o jogo com os caras. É bom lembrar, o Palmeiras hoje foi de Jefté porque o Piquerez tinha sido expulso e optou pelo Bruno Fux um pouquinho ali mais à frente da zaga, no lugar do Emi Martinez, que foi criticado pelo Abel no jogo contra a LDU. Aí tem alguma coisa ali. Até porque o meio mesmo tinha Andrés Pereira e Maurício, né? Exatamente. Então, alguém precisa pegar mais, né? Exatamente. E aí o Fux no segundo tempo, em alguns momentos, voltou um pouquinho, fez um pouquinho uma linha de 3, mas estava mais como volante, enfim. Foi só isso que ele mexeu. E por uma questão de expulsão. Então, assim, ele coloca o time principal, talvez o Abel tenha pensado, e nós vamos ouvir a coletiva daqui a pouco. Ó, já que foi 1-0 ontem, vamos tentar no primeiro tempo abrir o placar e depois a gente tenta condicionar o jogo, faz as substituições necessárias. Só que talvez isso não esses aconteceu. jogadores tenham entrado em campo sabendo que sairiam ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo. Um plano, né? Porque deem o máximo que vocês podem nesse período,
vocês não vão disputar o jogo inteiro, vão descansar para terem forças, energias para jogar contra a LDU. O jogador que entrou no lugar do Vitor Roque causou a expulsão do Fabrício Bruno. Exatamente. Uma bela jogada individual, se livrando de 3 marcadores, entre eles o Fabrício, a expulsão foi correta. E o Palmeiras poderia ter se beneficiado no final do jogo de ter um jogador a A mais. gente fala do se não joga. Não né? conseguiu fazer isso. Se ele já estivesse com um jogador a mais, com os dois em campo, certamente as substituições seriam diferentes. Outras. Exatamente. Mas o Alan teve que provocar a substituição. É. A expulsão. A expulsão. Porque, assim, o time cai, né? Mesmo Agora, entrando jogadores mais frescos, melhores fisicamente, você falou, o time cai de rendimento. O que me pegou? Mesmo com a mais. Ele não tinha nenhum homem de referência e o Palmeiras cruzou muita bola no final, né? Não teve paciência para trabalhar. Sim. Isso me chamou a atenção. A lucidez que faltou ao Palmeiras, porque assim, em nenhum momento o jogo me deu a impressão de 11 contra 10. E foi bastante tempo, né? O jogo teve o quê? 8 minutos de acréscimos, Sim. praticamente mais. Então foi quase meia hora de jogo com 11 contra 10. E olhando para o jogo, a gente não tinha essa impressão, né? E o Palmeiras tem muitos jogadores técnicos, né? Para você rodar a bola, cansar o adversário, inverter. E isso não aconteceu. Então me pareceu um time incapaz realmente de gerar a situação de superioridade mesmo com um homem a mais, né? Mesmo com a mais, é o que eu falei, com as substituições, né? Com as substituições. Porque você perde, não é que você ganha mais espaço, é que, obviamente, você ganha mais espaço, porque o Cruzeiro ficou com 10, mas os jogadores que entraram não têm a característica de segurar 2 jogadores. Por exemplo, o Flaco pode fazer isso, o Vitor Roque também pode fazer isso. Sim. O Sousa e o Alan são jogadores de características diferentes. A entrada do Sousa parecia que ia melhorar, né? A do Alan também. A do Alan também. Quando eles entram, a primeira impressão já é boa, Sim. mas não se sustenta por muito Não se tempo. sustenta. E o Palmeiras não está muito acostumado a jogar sem um jogador mais perto do gol. Há quanto tempo o Flaco é um jogador, nas temporadas anteriores, o Flaco ele era inclusive questionado. Mas há quanto tempo ele não é questionado e quanto tempo ele entrega bem? Já tem muito tempo. Muito. E já tem um tempo que ele e o Vitor Roque, desde o final do Mundial, né? Desde o pós-Mundial, já tem um bom tempo que ele e o Vitor Roque se dão muito bem. Então, assim, o Palmeiras meio que perdeu essa, né? De jogar sem um jogador com aquela característica. A gente está vendo aí as defesas do Carlos Miguel. Foram 2 defesas muito boas, difíceis. A da falta, excelente, e a envergadura dele ajuda demais. E a gente teve também aquela defesa que o André lembrou aqui, daqui a pouco a gente vai ver para quem está acompanhando a gente na TV, né? Aí no Disney Plus, com o pé, que é a defesa ali para garantir. Os acréscimos. Sai o gol ali, acabou o jogo, era a vitória do Cruzeiro. Para quem estava cornetando, agora o Carlos Miguel realmente estreou? Porque ele já tinha feito defesas importantes contra a LDU, hein? Mas, cornetar um goleiro que entra numa situação de emergência como essa, nas 2 principais partidas do ano até então, e o time leva 3 gols em cada uma, sendo que, muito provavelmente, o goleiro titular ou qualquer outro goleiro no lugar dele levaria os mesmos gols. Eu não acho que ele falhou em nenhum dos gols contra o Flamengo e nenhum dos gols contra a LDU. E hoje ele impede que o Palmeiras seja derrotado. A passagem do Carlos Miguel pelo Corinthians, e eu tenho que falar isso porque é a carreira dele e é a amostra de atuações que a gente tem, ela foi marcada, entre outras coisas, por uma compostura muito clara da parte dele. Por substituir um goleiro histórico, que era o Cássio que estava do outro lado. Exato, hoje os dois se enfrentaram. E ele fez grandes atuações, pegou pênaltis, era um cara que, no curto período de tempo, vestiu a camisa de uma maneira a ser celebrada pelo torcedor. E depois as opiniões podem variar pela maneira como ele saiu e principalmente pela forma como ele voltou ao Brasil para jogar no Palmeiras. Tem gente que gosta de dirigir a carreira dos outros, acha que o mercado tem que estar fechado para algumas escolhas que foram feitas antes. Não vamos entrar por isso aí. Mas ele sempre foi um goleiro calmo, absolutamente consciente das suas qualidades e, digamos assim, carudo. Sim. Então, não haveria, pelo menos, o nível de conhecimento que a comissão técnica do Palmeiras pôde ter dele no período desde que ele chegou, trabalhando juntos no dia a dia, conversando. Eu acho que a comissão técnica do Abel tinha confiança plena
de que ele faria um bom papel, substituindo o Everton numa situação tão sensível quanto essa. Ida ao Maracanã, ida da Libertadores. A gente esquece das dificuldades. E pode colocar esse hoje também, que foi em casa, mas assim, outro jogo pesado, importante, fundamental. Pesado. E ele traz... terceiro colocado. E ele traz no jogo, na noite de hoje, essa coisa de ter levado 3 gols. O time levou 3 gols, não foi só o Carlos Miguel. Porque ele não levou nenhum por conta própria, no sentido de era uma defesa fácil e a bola entrou. Não aconteceu isso. Então, esse zerinho no placar é o que deixa o goleiro satisfeito. É o clean sheet. É o clean sheet, né, William? Você que é goleiro sabe que assim... Uma delícia. Obrigado, já fui um dia. Hoje em dia não. Por mais que o gol não seja culpa sua, você mina sua confiança a levar muitos gols, né? Por mais que você saiba que você fez o seu melhor e tal, você chega mal em casa quando você toma 3 gols numa noite, né? Então, assim, é importante para você sair de campo com a cabeça assim, pô, não levei gol hoje. Isso vai construindo confiança também, né? Então, acho que ajuda. Uma noite como hoje certamente vai deixá-lo mais confiante para quinta-feira. Não sei se é o caso dele, tomara que não seja, e concordo com o André, eu tenho uma suspeita grande que não é um caso, que ele não é assim. Mas são muitos os casos que a gente vê de jogadores que acabam... que as críticas, os memes nas redes sociais acabam respingando. Afetando, sim. Na carreira, no desempenho. Sim. A gente está vendo, por exemplo, o Wirtz sofrer isso, né? Sim. Um jogador caro, um jogador de seleção da Alemanha e um jogador que está tendo problemas, né? Sim. No desenvolvimento e convivendo com rótulos, né? Mas é importante a gente dizer que essa é uma vida de rede social, mas existe a vida real também. Existe a vida no dia a dia. E a gente, né, pelo menos a gente que eu tenho certeza disso, assim, cara, você não vai entrar nessa onda, né? Sim. De, tomou 3 ali, tomou 3 no outro, tudo. Cara, isso é uma piada, isso é uma casca de banana. Ou uma provocação de adversários e tal. E clubista. Né? Sim, assim, super. Porque saiu do Corinthians, porque passou pela Inglaterra e depois foi para o Palmeiras. Assim, a vida do cara é completamente diferente disso. Mas o Marra, assim, pelo menos, a gente viu integralmente os 3 jogos do Carlos Miguel, certo? Todos nós aqui, né? Sim. Foi contra o Flamengo, contra a LDU. Contra a LDU, que ele trabalhou bem Que ele antes trabalhou de sofrer bem, o primeiro gol. exatamente. E o jogo de hoje, onde ele foi muito bem e garantiu esse pontinho no final. Não me parece, aí quando você vê o jogo integralmente, você vê saída de gol, pelo alto, pelo chão, saída com os pés, a postura do goleiro, o jeito com que ele lida com as situações. Não me parece... Se abalou. em nenhum Não, momento. nada. Me parece ele super seguro. Nada. Tranquilo, confiante, não se deixa abater. Sim. E não deve mesmo se deixar abater, não falhou em nenhum dos gols. Mas ele me parece muito confiante, Tranquilo. muito tranquilo, muito sereno ali tranquilíssimo. e assim, E consciente do que ele tem que fazer e do que está fazendo. Eu acho que isso também representa uma escolha que para mim é normal. A escolha por ele, nesse momento. Sim, Mesmo sendo, entre aspas, um recém-chegado. é que ele é o futuro, né? Ele é o futuro. Eu lembro daquela entrevista do Abel a respeito da contratação, quando o Abel disse que o planejamento para o substituto do Everton, ou seja, do próximo titular do Palmeiras, não era para ter sido feito agora. Mas houve uma oportunidade, ele não disse isso, sou eu que estou dizendo agora, que claramente é o desejo do Carlos Miguel de voltar rápido da Europa. Ele não saiu do Corinthians para ir para a Europa para voltar tão rápido. As coisas não andaram como ele gostaria lá e ele desejou voltar. O Palmeiras talvez já estivesse pensando nele, como poderia estar pensando em outros goleiros, porque um clube não pensa só em um e investe todas as suas fichas em uma contratação apenas. Claro. Ela pode não acontecer e aí? Mas quando ele desejou voltar, o Palmeiras falou, então, você vai voltar para o nosso time. E isso significa que, aí eu imagino que a partir do ano que vem, numa situação normal, aconteceria substituição no gol, porque o Carlos Miguel também não veio para ficar meses na reserva. Né? Ele veio para iniciar uma temporada como titular, porque está muito claro que essa é a condição e a capacidade dele. Só que agora o Everton se machucou. E ele é o goleiro que precisa receber a confiança, as oportunidades e precisa estar em campo. Eu acho normal a escalação. Ele não é um reserva. O Lomba é um reserva. Sim. Então, é ele que tem que jogar. E zero críticas ao Lomba, né? É apenas a constatação de uma situação de como as coisas são feitas, né? As escolhas são feitas ali em relação ao gol. Exatamente. O Leonardo... Palmeiras e Cruzeiro não saíram do 0-0 na noite deste domingo no Allianz Parque, e a briga pelo título continua aberta no Campeonato Brasileiro.
Uma primeira etapa de muita vontade no Allianz Parque, de ambas as equipes. Jogo truncado, brigado e muito faltoso. No início do jogo, o VAR chamou para revisar uma possível expulsão do zagueiro Gustavo Gomes, mas o árbitro entendeu que o lance era apenas para amarelo. Com isso, os jogadores passaram a reclamar de cada lance apitado. O Palmeiras sentiu dificuldades de ficar com a bola e foi menos perigoso. O Cruzeiro, com bastante movimentação entre Matheus Pereira e Arroio, chegou mais vezes ao gol. A melhor chance da partida veio após uma cobrança de falta do camisa 99 da Raposa, que parou em uma bela defesa de Carlos Miguel. O Palmeiras voltou para o segundo tempo buscando equilibrar mais as ações, já que na primeira etapa o time visitante teve mais o controle do jogo. Abel mexeu na equipe colocando Sosa no lugar de Felipe Anderson para dar mais velocidade e foi dessa forma que o Palmeiras melhorou na partida. Lançamentos buscando explorar as costas da linha defensiva do Cruzeiro. Na metade da segunda etapa, Fabrício Bruno foi expulso e o Palmeiras se lançou mais ao ataque e o jogo ficou mais aberto. Mas nenhuma das equipes conseguiu ser efetiva e poucas foram as chances reais de gol. Com o empate, o Palmeiras abre uma vantagem, ainda que pequena, na liderança do Brasileirão. Chega aos 62 pontos, um a mais que o Flamengo e 5 à frente do rival desta noite, terceiro colocado, o Cruzeiro. O time agora muda completamente o foco para a Conmebol Libertadores, em busca de uma remontada histórica, depois de perder por 3-0 para a LDU em Quito. Apesar do jogo não ter sido de grandes chances para ambos os lados, Carlos Miguel teve uma boa atuação e fez defesas importantes para garantir a baliza 0 da equipe palmeirense. Já nos acréscimos da partida, o goleiro do Verdão fez uma defesa milagrosa em chute de Caio Jorge, que estava dentro da pequena área, aproveitando o passe que veio da linha de fundo de Matheus Pereira. Apesar de dominar o jogo com mais posse de bola em boa parte dos 90 minutos, o Cruzeiro evitou se lançar ao ataque de forma desorganizada, pois uma derrota na partida de hoje dificultaria uma briga pelo título. O jogo teve duas grandes polêmicas de arbitragem. Ainda na primeira etapa, Gustavo Gomes deu um carrinho forte em Wanderson, que inclusive o tirou da partida. O árbitro foi chamado ao monitor do VAR e a expulsão foi recomendada, mas o árbitro de campo optou por dar apenas o cartão amarelo. Na segunda etapa, o Palmeiras teve um gol anulado por uma falta em Cássio, que deu rebote em uma cabeçada de Flaco Lopes. Sosa finalizou para o gol em uma disputa com o goleiro, que foi interpretada pela arbitragem como falta. Por fim, a expulsão de Fabrício Bruno pelo segundo cartão amarelo por uma falta em Alan. Há quem tenha considerado falta de Alan em Fabrício Bruno, na verdade.